Amados, olá, eu estou aqui satisfeito, alegre e te convido para nós, sem delongas, retomarmos a leitura do livro de Atos, a partir do verso 13, do verso 25, onde paramos ontem, quando Paulo faz a sua defesa diante do novo governador, né, lá da região, no lugar de Félix, que foi Festo, e ali ele não volta para Jerusalém, ele decide ir a César, a Roma, e ser julgado lá, porque em Jerusalém os homens do Sinédrio, os judeus, estavam prontos para montar uma emboscada e matá-lo. Então diz o verso 13 assim, ó: passados alguns dias, o rei Agripa, que o Agripa II, é o último dos Herodes, era o rei da Galileia e da Pérea, e Berenice, Berenice, irmã de Drusila. Drusila era a esposa do ex-governador ali, que era Félix, que foi substituído em função de corrupção por Festo. Chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Festo estava reiniciando o governo dele e os poderosos faziam isso. Os reis, os governos faziam isso. Aliavam-se, procuravam estar juntos e bem uns com os outros. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, os líderes de lá do Sinédrio, apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se de tal acusação, da acusação. Ou seja, é mais uma vez aqui os romanos ensinando o Sinédrio. Roma não permitia que ninguém fosse julgado injustamente nessa questão. E eles não. Os judeus religiosos, mesmo contra a lei, queriam matar Paulo, em função do ódio que exalavam para aqueles que pensavam diferente deles. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem demora nenhuma, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem Paulo. Verso 18. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Ou seja, Paulo era inocente, amados. Até Roma está vendo isso. Traziam contra ele, Paulo, apenas algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo, ou seja, o Jesus que Paulo pregava a ressurreição, Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se ele queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: essa história me agrada. Eu também gostaria de ouvir este homem Paulo. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Despertou porque Agripa conhecia os bastidores da lei. Ele queria conhecer e Festo não conhecia. Verso 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa II, tinha o poder, rei da Galileia e Pérea, tinha autoridade e poder para nomear sumos sacerdotes, E Berenice aqui, mais tarde se tornou amante do general Tito, que foi quem destruiu Jerusalém no ano 70, era filho do imperador Vespasiano, cheio de pompa eles, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, no tribunal era muita gente, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eles queriam tirar Paulo da terra, exterminar com Paulo. É muita loucura, como fizeram com os profetas, com Jesus, com Estevão, com todo mundo. A religião só piora, amados. Eles só pioram. Eles não melhoravam. É o que Jesus pede para eles. Falava com eles o tempo todo: vocês são hipócritas demais. Vocês estão repetindo os mesmos erros dos seus pais.
Porém, verso 25, eu achei que ele nada praticara passível de morte, entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, eu fez, que estou começando agora o governo, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, ao imperador. Por isso eu trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque desse processo eu não entendo nada. Eu vou escrever o que e enviá-lo para lá? Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que lutam, que pesam contra ele. Então o processo eu não entendi. O processo eu vou escrever o que para o imperador? Verso 1 do capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Aí ele deu para Paulo a faca e o queijo na mão. E Paulo agora vai mais uma vez testemunhar de Jesus aos governadores, aos reis, como profetizado. E aqui é fácil para Paulo fazer isso, porque ele está cheio de Deus aqui agora, amado, mesmo preso. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Verso 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque sei que és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Você conhece tudo. Por isso eu te peço que me ouças com paciência, ouvido atento, coração disposto a ouvir. Quanto à minha vida, ó rei Agripa, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Eu cresci lá em Tarso da Cilícia, depois de adulto eu fui aprender tudo da lei lá com Gamaliel, pois na verdade eu era reconhecido e conhecido de todos eles desde o princípio. E se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Aponta a superstição, que ele põe aqui o termo original, né? A ponto de eu, ao meio-dia ofegante, querer matar, respirava vontade de matar, de prender esse povo de Jesus. E agora, verso 6, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais sobre o Messias, que é Jesus, a qual, verso 7, as nossas 12 tribos de Israel, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque essa esperança se concretizou em Jesus e eles não concordam. E eu estou mostrando que é verdade. Verso 8. Por que, rei Agripa, se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Se ele é o autor da vida, ele criou tudo. Deus tem o poder de fazer tudo. E Jesus ressuscitou dos mortos. Na verdade, verso 9, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e ele praticou mesmo. Ele vai narrar aqui agora o mal que ele fez, ó. Verso 10, e assim, rei Agripa, eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Eu via matando, eu consentia, eu os matei por omissão, por negligência. Eu vi Estevão e muitos sendo mortos, presos, porque eu estava ali vendo e tinha cartas para prendê-lo. Muitas vezes, verso 11, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar de Deus, a negar Jesus, e demasiadamente enfurecido contra eles. Paulo tinha algo não resolvido no coração, ele tinha uma inquietação, e parece que quanto mais ele visse os cristãos, os discípulos de Jesus pregando, curando, libertando, mais ódio crescia dentro dele, mais ele ficava enfurecido. Diz o texto, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Verso 12, com estes intuitos parti para Damasco, ali a capital da Síria, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. O termo usado aqui é apostolos. Ele era um apóstolo do Sinédrio, um embaixador do Sinédrio, um enviado a quê? A quê? A prender gente.
Ele saiu como um apóstolo do Sinédrio e terminou como um apóstolo de Jesus. Apóstolo para prender e matar, agora apóstolo de Jesus para pregar e libertar e salvar gente. Aleluia! Ao meio-dia, ó rei. Ou seja, amados, é tão louco, que de 7 às 11 era o tempo de trabalho, 16 em diante era o tempo de trabalho, de 11 às 16 da tarde era a força do sol, o calor, o povo ficava dentro de casa descansando. Ele está aqui ao meio-dia viajando de cavalo de Jerusalém para Damasco, com soldados e gente ao redor dele. É porque ele tinha ele resfolegava, ele respirava ameaça e morte e ódio. Olha aqui, amados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu que brilhou nas trevas, na escuridão dele, mais resplandecente que o solzinho de quinta grandeza, ficou ofuscado ante a glória, o brilho de Jesus naquele instante, aleluia! Glória a Jesus. Vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que comigo iam. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E aqui é simples, aguilhão aqui para eles é o ferrão nosso. Recalcitrar é ir contra a ponta do aguilhão, contra o ferrão. Aqui a ideia aqui é de colocar o boi na frente do arado para puxar o arado. E no arado eles colocavam o ferrão, para que quando o boi desse patada, ferisse-se no ferrão, e quanto mais patada ele dava, mais se feria, mais se machucava. Jesus está dizendo: Paulo, quanto mais você lutar contra mim, quanto mais você perseguir a igreja, mais você vai se machucar, Paulo. Abra os seus olhos, Paulo. É isso, amados, é luz. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Você está perseguindo não é os cristãos. Você está perseguindo não é Pedro, não é Filipe, não é Estevão. Você está perseguindo é a mim. Então, amado, se você é de Jesus, não tema ninguém, não tema a morte, não tema ninguém. Você é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Então, aquiete o seu coração. Então, diz o texto, verso 16: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas que ainda te aparecerei ainda. Eu vou te revelar, eu vou te ensinar tudo de mim, Paulo. Livrando-te, Paulo, eu vou te livrar do povo e dos gentios, para os quais eu te envio agora às nações, para que você lhes abra os olhos para que você lhes abra os olhos, para que eles abram os olhos, saia da escuridão, tira o véu da religião e abra os olhos para a vida, para Jesus. E os converteres das trevas para a luz, sair dessa escuridão do ser, que te impede de ver a luz de Jesus, e da potestade de Satanás para Deus, sair dos principados da religião diretamente para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Conversão não é sair de uma religião e entrar em outra. Sair de uma religião é sair de um principado e cair debaixo de outro principado. Conversão é sair desses grilhões que aprisionam as mentes e os corações da massa para vir para Jesus, para a liberdade do amor de Jesus, a fim de que esse povo receba remissão de pecados, perdão de pecados que fica no esquecimento, que a água de batismo nenhum pode lavar, porque não tem condições de lavar a consciência de ninguém, e herança nos céus entre os que são santificados, purificados pelo Espírito Santo pela fé em mim. Pelo que, verso 19, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia e aos gentios de perto e de longe, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, quando a conversão chega em nós, muda, nós damos frutos conforme o nosso chamado, o dom de Deus em nós. Foi assim com Zaqueu. Por causa disto, verso 21, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o favor de Deus, permaneça até o dia de hoje, porque ninguém pode me tirar se Deus não permitir. Dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver
de acontecer, isto é, que o Cristo, que é Jesus, devia padecer, ir para a cruz, morrer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos a levantar sozinho, vencendo a tumba fria e vazia, rompendo os grilhões da morte, anunciaria agora Jesus a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz. Festo ficou assustado, embaralhado e perguntou e disse: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então Paulo responde com sensatez e com convicção, cheio do Espírito. Paulo pregou com tanta autoridade que Festo ficou embaralhado, atormentado e gritou. E Paulo diz: não, Festo, não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, palavras de vida, de sabedoria, de mansidão, com toda a lucidez que Jesus me deu. É o Espírito que está em mim que faz isso. Verso 26, porque tudo isto que eu disse aqui é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza nesse instante, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas que eu disse a ele lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, aí nos profetas? Eu bem sei que você acredita. Você sabe tudo deles. Sim, ó rei Agripa. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades, me convences a me fazer cristão, um discípulo de Jesus. O cara balançou todo para crer. Passou perto. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não somente tu, ó rei, porém todos que hoje estão aqui nesse tribunal me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, livres em Jesus, exceto aqui nessas prisões, nessas algemas que não precisa, porque eu não cometi crime. A essa altura, verso 30, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Olha, Roma está dando um show de justiça na religião judaica, que queria a morte e a injustiça. Então Agripa, verso 32, se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Aqui ele não entende, porque os judeus já estavam preparados para armar uma cilada e pegar Paulo no caminho e matá-lo. Paulo fez certo apelando para César. E eu quero nesse instante que você aquiete seu coração. Abra seu ser para Deus, beba de Deus, tenha fome e sede de Deus, volte para a sua origem e não lute. Não lute contra o ferrão, o aguilhão, senão você vai se ferir muito. Antes, tema a Deus com todo o seu, toda a sua casa e busque o Senhor agora. Coloque toda a sua história, sua casa, seus pedidos de oração e vamos clamar a esse Deus que está aqui. Pai, nós clamamos aos céus, ao Senhor que é o Deus que habita em luz inacessível, na mais perfeita luz, e que quando manifesta, dissipa as densas trevas da escuridão. Oh Deus, então brilha a tua luz nos porões do ser de cada um. Oh Deus, lá nos porões da alma de cada um, e tire a angústia, o medo, a depressão. Oh Deus, tira a melancolia, tira, Pai, a murmuração, tira o pecado, limpe a consciência de quem está agora, Pai, carregando culpas, ressentimentos, mágoas. Tira, Pai, ódios. Traz perdão e cura sobre cada um. Pai, porque tu viestes, Pai, tu manifestaste na cruz, Deus, em Cristo Jesus, para nos libertar dos poderes de Satanás, dos principados da religião, para vir para o Senhor e encontrar no Senhor paz, salvação, luz. Sim, Pai, enche cada casa agora. Cura os que estão doentes, os que estão em tratamento, gente como a minha tia que está em tratamento contra o câncer de morte. Repreende as enfermidades em nossas casas e fortalece-nos para vencermos, oh Deus, no dia mau. Guarda os que estão em recuperação, guarda cada casa, abra as portas para cada um e fortaleça os nossos tornozelos para não desviarmos do Evangelho. Oh Deus, e restabeleça as nossas mãos para que elas sejam estendidas ao necessitado, ao aflito. Obrigado, Pai, por mais um estudo bíblico. É assim que nós oramos, agradecidos pelo milagre da cura em nossas casas, em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.